Olá, sexto ano, familiares. Sou Edilson, professor de matemática. Essa é uma aula para o programa Educa TV Lavras, da Secretaria Municipal de Educação. Na aula anterior, vimos então a teoria relacionada a figuras geométricas. Então, na aula de hoje, veremos então a resolução de alguns exercícios relacionados então a figuras geométricas. Então, exercício 1. Observe a figura abaixo e dê a posição relativa das retas. Então, temos ali as retas A, B, C e D. Então, na aula anterior, vimos então três posições relativas então de duas retas. Elas podem ser concorrentes, quando tem um ponto em comum. Podem ser paralelas, quando não tem nenhum ponto em comum. E podem ser coincidentes, quando tem todos os pontos em comum. Então, na letra A do exercício 1, pede para nós indicar então a posição relativa das retas A e C. Então, observa que as retas A e C têm um ponto em comum. Então, essas retas são ditas retas concorrentes. Então, para indicar que as retas A e C são concorrentes, então utilizamos então a XC, indicando então que as retas A e C são concorrentes. Então, na letra A e B, pede para nós indicarmos então a posição relativa então das retas A e D. Então, as retas A e D também têm um ponto em comum. Então, nesse caso, e elas se cruzam, né? Porque tem um ponto em comum. Então, nesse caso, então, essas retas também são concorrentes. Então, para indicar que são concorrentes, vamos indicar por A, X, D. Então, indicando que elas são concorrentes. Na letra C, pede para nós indicarmos então as posições relativas das retas C e D. Então, observe que as retas C e D, se pensarmos ali na continuidade delas, a direita e a esquerda, observamos que elas não vão se cruzar. Então, nesse caso, dizemos que essas retas são paralelas, porque não tem nenhum ponto em comum. Então, para indicar que elas são paralelas, vamos indicar por C / D. Então, nesse caso, indicando que as retas C e D são paralelas. E na letra D, pede para nós indicar então a posição relativa das retas A e B. Então, a gente observa ali pela figura que elas não se cruzam. Mas se nós pensarmos então na continuidade delas, porque as retas não têm fim. Apesar dali ela no desenho ela tá limitada, a gente tem que pensar então na continuidade dessas retas. Então, pensando nas continuidades delas, então a gente observa que em algum ponto elas vão se encontrar. Então, nesse caso, dizemos que as retas A e B são concorrentes, porque em algum ponto elas vão se cruzarem. Então, vamos indicar por AXB. Então, as retas A e B são concorrentes. Exercício 2. Então, vamos observar a figura. Então, temos aí a figura temos dois triângulos, então, o triângulo ABC e o triângulo AMN e o triângulo CMN. Então, na letra A está pedindo para nós escrevermos dois segmentos que estão em retas paralelas. Então, a gente tem que pensar ali nas continuidades dos segmentos ali, pensando nas retas. Em quais segmentos, então, se a gente pensar nas continuidades deles, em qual deles não haverá nenhuma interseção, ou seja, nenhum ponto em comum. Então, observando ali a figura, os segmentos que não vão ter interseção são os segmentos MN e o segmento AB. Então, pensando nas continuidades ali, não vão ter nenhum ponto em comum. Então, esses dois segmentos, como segmentos que as retas que passam por eles não têm ponto em comum, ou seja, são paralelos.
Então esses segmentos então são paralelos, MN e A e B. E na letra B, pediu para então, escrever um segmento que esteja contido em BC. Então ali observando a figura, temos o segmento BC e pediu para indicar um segmento que está contido nesse segmento BC. Então podemos pensar ali em dois segmentos que está contido nesse segmento BC, que é o segmento CN e o segmento NB. Ou seja, estar contido significa que eles têm pontos em comuns. Então temos esses dois segmentos, o CN ou o NB. Então está contido no segmento BC. E na letra C, pediu para nós indicarmos dois segmentos que contenham como extremidade comum, então, o ponto A. Ou seja, pelo menos dois segmentos, então, que tenha como uma de suas extremidades o ponto A. Então, a princípio, podemos pensar ali em três segmentos, então. O AM, o AC e o AB. Então, todos os segmentos, então, partindo do ponto A. Ou seja, tem extremidade, então, como ponto A. Então, pediu para nós indicarmos dois segmentos, vamos indicar três, então. AM, AC e AB. Agora vamos pensar agora nos poliedros. Então, nós vimos, então, que os poliedros possuem faces, arestas e vértices. Então, os poliedros não pertencem aos planos, então são figuras espaciais, porque não podem ser contidas em um plano. E vimos também que os poliedros, então, possuem faces, arestas e vértices. Então, vamos pensar nas faces. Então, para pensar nas faces, nós podemos pensar, então, na planificação desse poliedro. Então, ali temos um paralelepípedo. Então, pensando na planificação desse paralelepípedo, então, para formar esse paralelepípedo, pensando na figura plana, precisaremos, então, de 6 retângulos. E uma possível planificação é essa figura, então, aí da direita. Então, formada por 6 retângulos. Então, por que o paralelepípedo é classificado como um poliedro? Porque em sua planificação, ali temos apenas retângulos e os retângulos, então, são polígonos. Porque os polígonos são formados por segmentos de reta. Então, todo poliedro tem em sua planificação apenas figuras planas formadas por segmentos de retas. Então, pensando nas planificações, então teremos então as faces desse poliedro. E nesse caso, o paralelepípedo tem 6 faces, então porque ali precisaremos de 6 retângulos para formar o paralelepípedo. As arestas, então, são as interseções dessas faces, então, que vão formar segmentos de retas. Então, as arestas são os segmentos de retas. E os vértices são as interseções dos segmentos de retas. Então, são os pontos, então. Os pontos formados, então, pelas interseções das arestas. Então, no exercício 3, vamos observar, então, os dois sólidos geométricos. Então, um é o prisma, o da esquerda é o prisma, e o da direita é a pirâmide. Então, qual que é a característica, então, de um prisma? Então, o prisma e a pirâmide, vimos que são sólidos geométricos, são poliedros, porque em sua planificação são formados apenas por polígonos, em suas planificações. Qual que é a característica do prisma? O prisma tem duas bases e em suas faces laterais são formadas por retângulos. E a pirâmide? A pirâmide tem uma base e as faces laterais são formadas por triângulos.
E além disso, tem um ponto em comum, então, que é o vértice ali das faces laterais. Então, no exercício pede para a gente completar, então, ali os números que estão faltando. Então, o prisma representado possui, a gente vai ter que completar ali com o número de faces, com o número de arestas e o número de vértices. A pirâmide representada, então, possui, vamos ter que completar com o número de faces, o número de arestas e o número de vértices. Então, observando o prisma, então já vimos que em sua planificação ele possui então 6 faces. Então, que são as 2 faces da base e as 4 faces laterais. Então, nesse caso, o prisma tem 6 faces, que é aquele prisma ali é o paralelepípedo. Então, 6 faces. E quantas arestas? Então, temos que contar então os segmentos de retas, que são as interseções então das faces. Então, ali eu indiquei naqueles traços ali para ficar mais fácil para a gente contar. Então, pensando ali nas laterais ali como sendo as bases, então na lateral esquerda então temos 4 arestas, na direita também mais 4 arestas e nas laterais ali mais 4 arestas. Então 4 mais 4 mais 4, então são 12 arestas. Então o paralelepípedo possui 12 arestas. E temos que pensar então também nos vértices. Os vértices são as interseções das arestas. Então eu indiquei ele pelos círculos. Então são 4 em cada base. Então 4 mais 4 dá 8. Então o paralelepípedo possui 8 vértices. Agora vamos pensar na pirâmide. Então aquela pirâmide ali é uma pirâmide de base quadrangular. Então a base dela é um quadrado. Então ela tem uma face na base e 4 faces laterais. Então possui, nesse caso essa pirâmide possui 5 faces. Arestas, vamos pensar nas arestas. Tem 4 na base e também 4 nas faces laterais. Então são 8 arestas. E os vértices, então 4 vértices na base e 1 ali na interseção das faces laterais. Então essa pirâmide possui 5 vértices. Então, sexto ano, familiares, essa foi a nossa aula então de exercícios sobre sólidos geométricos. Até a próxima aula.